Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Segurança em Foco da Intelbras. No episódio de hoje, vamos ver como o marketing pode impulsionar as vendas nas nossas empresas de segurança, seja você uma revenda, uma distribuição, mas é importante ter esse cuidado com a parte do marketing, de venda, que talvez não seja muito natural para a gente que vem do segmento de segurança. Não estamos dando toda a atenção para essa parte importante do processo, que é entender como meu cliente compra, o que ele precisa ser atendido. Então isso aí a gente conta com especialistas hoje à mesa para desvendar esse lado tão importante, essa parte tão essencial, que é o processo de vender aquele serviço, aquela instalação que a gente já sabe fazer com maestria. Então a gente conta com a presença hoje da Juliana Moser, que é executiva de marketing aqui da própria Intelbras, então seja muito bem-vinda a esse podcast. E também recebemos o Fábio Menegatti, que é CEO da agência Grins, aceleradora de negócios, não é isso? Muito bem, prazer estar com vocês aqui. Espero poder dividir um pouquinho da experiência de marketing e comunicação com todos. Muito obrigado pela presença. Imagina, Lucas. Obrigada a você. Eu acho que é um marco a gente estar aqui hoje começando essa primeira conversa, né, online com o nosso público, né, e o nosso grande asset que a gente tem na Intelbras e cuida bastante, né, que são os nossos parceiros aí. E a gente veio aqui com o intuito de auxiliá-los, ajudar, trazer e contribuir muito, né, em como se comunicar com os públicos que a gente precisa comunicar, né. A Intelbras faz um papel bem importante, mas a gente sabe que é na ponta, que está no dia a dia na rua, e saber o que fazer para vender mais é o objetivo. Sem dúvida. Para mim é um prazer estar com vocês, estreando com o pé direito aqui o marketing. Primeira vez soube, meu ponto me falou aqui, marketing é a primeira vez que está aqui no programa, Verdade. Primeira vez que está no podcast Segurança em Foco. Então eu espero que a gente possa ajudar bastante, ajudar a vender, né, ajudar a revenda, ajudar o distribuidor, né, e acho que a gente tem bastante experiência aqui em comum para compartilhar com o time. Perfeito. Eu queria saber, Fábio, Ju, vocês sempre nasceram sabendo vender? Isso já é uma coisa natural de vocês? Ou vocês desenvolveram com o tempo? Como é que foi? Porque quem assiste também quer desenvolver essa característica. Como é que foi para vocês o despertar aí do marketing, do mundo de vendas? Bom, a minha carreira, a minha história em marketing começou sempre em empresas. Eu comecei numa mais startup, assim, né, há 20 anos atrás, e onde lá o objetivo era fazer marketing para entender quais que eram os resultados que o marketing te trazia. E os resultados sempre eram orientados à venda, não só objetivos de marca, né? Claro que a marca é importantíssima, é relevante, a gente sempre tem que estar fazendo e cuidando dela, mas entender o que o marketing e a comunicação poderiam fazer para atrair mais consumidores sempre foi o foco das empresas onde eu passei. Eu conheço o Fábio já há alguns anos, a gente trabalhou há muito tempo atrás, desde o mercado de Curitiba, lá no Paraná, depois em São Paulo também, e juntos a gente sempre desenvolvia essas estratégias, dependendo, claro, do público, da empresa, do alvo, mas para trazer o retorno em vendas em si. Então tem N exemplos, N histórias para contar aqui, talvez no decorrer aqui do podcast a gente vai contando algumas, né? Mas hoje aqui também a gente, né, voltando para o nosso objetivo aqui, é passar para a turma aí de segurança que está na ponta, um pouquinho aí do que a gente enxerga que vai ajudar e funcionar para eles também. Não é isso, Ju. Eu acho que tem uma coisa que é legal, é contar um pouquinho, obviamente, da nossa carreira, né? Acho que isso ajuda a conectar com o público, né? Quem está nos assistindo. E fico muito feliz aí de ter essa audiência. Mas eu acho que, contando um pouquinho da nossa experiência, ao mesmo tempo vou conectar aí nos momentos que eu tive junto com a Ju, tive o prazer de trabalhar com ela há alguns anos, muitos anos, né? Não vamos falar a idade aqui para não comprometer. Vai entregar os pontos. Melhor não. Mas a gente, né, eu comecei a minha carreira em Curitiba, trabalhei numa agência de publicidade lá, depois trabalhei no departamento de marketing de uma empresa, depois voltei a trabalhar em agência, me encontrei em agência de publicidade, sempre quis trabalhar em agência de publicidade para ajudar os clientes, ajudar as marcas, né, no caso hoje fico muito feliz de ajudar a Intelbras, né, a aumentar as vendas. Então depois disso continuei aí minha jornada por lá, né, em agência de propaganda, e trabalhei durante 20 anos, que já faz 20 anos que eu trabalho em agência de propaganda, trabalhei em algumas das maiores agências do país e resolvi sair dessa jornada de trabalhar nessas maiores para poder empreender e criar o próprio negócio. Então, eu empreendi aqui na Grins, né, era uma agência que já existia, mas era uma agência pequena, a gente fez um rebranding e a gente criou esse conceito aí de aceleradora de negócios, que nada mais é do que ajudar a vender, né? Porque se a gente não ajuda o nosso cliente a vender, né, a gente não está fazendo o nosso propósito, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no segmento de telefonia, que é um segmento bastante ativo, tem muita sinergia com o segmento de segmento de tecnologia, né? Segurança e tudo que a gente faz aqui na Intelbras,
né? Cada vez que eu me deparo com a Intelbras, eu vejo também o quanto que essa empresa tem de portfólio, a SKU tem muita oportunidade, né? Eu sei que hoje o nosso foco é segurança aqui, mas eu acho que a gente vai contar um pouquinho também de desafios que a gente já passou na nossa carreira e debater um pouquinho com vocês, né? Coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo, enfim, acho que a jornada nossa passa por isso. Muito legal. Então a gente vê que tem muita oportunidade, né? São muitos segmentos e o pessoal que nos assiste está acostumado a dar atenção em desenvolvimento da parte técnica, de saber instalar, mas talvez a gente não tenha dado tanta atenção para saber vender, né? E hoje a gente está bem focado em desenvolver esse lado, a gente conta muito com a expertise de vocês e entender a importância disso, até para a nossa marca mesmo, Intelbras, né? Como é que vocês me definiriam a importância do marketing para os resultados que a gente vem trazendo como marca? Que atenção vocês têm dado como ponto focal, qual tem sido a direção que a gente está caminhando na nossa comunicação? A gente tem muito forte aqui, é o nosso principal atributo, assim, a proximidade, né? Então, a Intelbras sempre vai evidenciar isso cada vez mais, né? Eu imagino que a grande audiência aqui deve ter essa percepção bem nata, né? De que o nosso slogan, né? Nossa grande frase aí de estar sempre próximo acontece no dia a dia, né? É real. A gente tem um pós-venda bem ativo, a gente tem uma área de relacionamento com o cliente também bastante atuante, o marketing também, o nosso comercial, enfim, isso faz parte do nosso DNA, né? E quando a gente fala nessa questão de como ajudar, né, a trabalhar mais essa questão da venda, né, e dessa proximidade real nessa parte mais de comercial, vamos dizer assim, nessa relação mais comercial, né, a gente no marketing fica se questionando, né, como é que a gente pode ajudar isso a acontecer e a tangibilizar e a fazer acontecer de fato, né? Então a gente está, de fato, agora trabalhando bastante nesses planos para que essas ações possam ser tangibilizadas na ponta, né? Mas o principal item que eu acho que eu posso deixar aqui como um gancho para a gente começar essa conversa, eu falo da parte da comunicação mesmo, e de conhecer o seu público, né? E a comunicação tem disso, né? Eu vou conseguir me conectar com o Fábio, falar com o Fábio, com o Lucas, ou com qualquer outra pessoa, quando eu conhecer na essência o que ele precisa, né? Entendê-lo, né? Entender ele, entender a dor dele, entender o que eu resolvo para ele, né? Não simplesmente fui lá, instalei um produto e voltei. Mas é assim, então, Fábio, qual que é o teu ponto, né? Qual que é a tua dor, né? Qual que é a tua situação? Então, pessoal, já fica a dica número 1 aí. Entender o seu cliente. Beleza. Quando você entende o seu cliente, você começa a entender também as necessidades dele. E aí você começa a trazer ações de comunicação para resolver aquele problema. Né? Porque hoje, em marketing e comunicação, a gente tem uma porção de oportunidades e formatos de falar com esse público. Né? A gente já trabalhou juntos resolvendo problemas de evento, ativação de marca, né? A gente também trabalha junto hoje com comunicação digital, mas eu acho que a essência de tudo que a gente vai falar e tudo que a gente fala em marketing em si, né, é o cliente, é como é que aquele cliente, quais são as dores que aquele cliente tem, né, e como é que a gente começa a trabalhar essas dores. Eu acho que ali está o foco número 1. E eu, particularmente, não porque eu acredito em marketing, não porque eu estou em marketing, né, mas eu realmente acredito que não existe uma empresa sem marketing. Verdade. Não existe uma empresa sem marketing e não acredito que exista uma boa empresa sem comunicação. Né? Então, eu acho que a gente tem que colocar o consumidor no centro, mas saber que a gente tem um pool de ferramentas muito grandes para poder resolver os problemas que ele tem. E aí, se você está na revenda, se você está na distribuição, se você já tem um departamento de marketing mais robusto, ou se você é uma empresa menor, você está começando agora, etc., independente do seu desafio, se você tiver esse mindset, né, de colocar o cliente em primeiro lugar, eu tenho certeza que você já está no caminho certo. Aí a gente vai procurar ao longo desse papo aqui também ajudar com algumas táticas aí nesse sentido, né, Ju? E eu ia puxar até isso, Fábio. Acho que a gente não precisa complicar o negócio, assim, né? A gente sabe que tem, né, parceiros nossos que têm uma área um pouco mais, né, organizada, não vou falar organizada, talvez robusta ou estruturada de marketing, mas a gente sabe que tem parceiros que, né, tem o seu dia a dia corrido e de manhã instala, né, numa forma, à noite tem outro cliente para atender e resolver. Eu acho que quando a gente fala em conhecer o seu público, conhecer o seu cliente final, pode ser da coisa mais básica e simples possível. Se eu entender que aquele cara fala comigo por um WhatsApp, manda uma mensagem. Se eu entender que ele fala comigo por telefone, passa a mão no telefone e liga. Se eu já entendo que ele é por um e-mail,
Faço, então estruturo o e-mail, né? A gente tem várias ferramentas aqui internas de Intelbras que a gente disponibiliza também para o nosso distribuidor, para ele passar, né, para a cadeia, já mais formatada. Então, não é ficar inventando coisas, acho que muito complexas, né? E é o simples bem feito, que é o nosso jeito Intelbras de ser, de novo, né? Então, também não é aquelas estratégias que a gente fala, né, tão difíceis de chegar. Isso deixa com a gente que a gente ajuda vocês. Então, acho que é mais nesse sentido também, né? Sem dúvida, porque a gente trabalha com algumas empresas, né, na Greens, a gente trabalha com a Stone, a gente trabalha com empresas que têm mais ou menos o mesmo porte que a Intelbras, só que às vezes a gente fica nesse pensamento, nossa, agora o departamento de marketing, né, tem um monte de recursos, etc. Começou pequeno, né, então dependente do seu estágio atual, né, em algum momento pode ser que você cresça e chegue nessa proporção, mas ao mesmo tempo, acho que esse gancho que a Ju trouxe é essencial. Não reinventar, às vezes não reinventar a roda e tentar simplificar, né? A gente procura trabalhar juntos, né, um trabalho que a gente faz em conjunto, Greens e Intelbras, né, especialmente na área de segurança, é preparar um pool de materiais, né, que facilite a vida no dia a dia. Então, alguns materiais gráficos, alguns materiais digitais, peças para o WhatsApp, etc. Essas peças que vão ajudar no dia a dia, a gente procura ajudar, né, com todos os produtos que a Intelbras tem, para que a gente consiga facilitar na ponta, seja para você que está na revenda, para você que está distribuindo, né? Às vezes até para a gente que está em casa, né? Acho que tem um gancho que eu queria puxar aqui, só para fazer um exemplo real, né, do que é conhecer o nosso cliente e o que é conhecer o seu cliente, né? Quando eu fui conversar com uma pessoa aqui da Intelbras, eu não vou citar o nome para não expor, tá, Ju? Tá bom. Mas ela falou assim para mim, bom, primeiro que assim, o produto de segurança não é necessariamente para a segurança. Ele, às vezes, pode ter uma série de outros usos. Por exemplo, você tem pet? Eu falei, tenho uma cachorrinha que chama Bela. Você, então, você assiste a Bela quando você não está em casa? Não, eu já fiquei preocupado, já contratei o serviço, né, já comprei uma câmera da Intelbras para poder acompanhar, né, ela em casa. Em alguns momentos ela fica sozinha com mais tempo. Então, aqui eu vou conectar um pouquinho esse ponto que a gente trouxe, né? Tanto a parte de simplificar quanto a parte de entender o cliente. Né? Então, ali no meu caso, era uma venda por WhatsApp, praticamente. Né? Eu tinha necessidade, ela tinha identificado a necessidade minha, que era acompanhar, né, a minha cachorra, e ao mesmo tempo me mandava um link por WhatsApp de alguém que pudesse ir lá em casa instalar o produto, estava tudo resolvido. E foi exatamente o que aconteceu. Então, acho que um pouco desse exemplo mostra tanto o pensamento da Intelbras como empresa, mas a gente olhando com comunicação, o que a gente pode fazer para ajudar, né, Ju? É o simples que funciona, né? E aquilo que você falou de despertar a curiosidade do cliente para uma dor que ele tem, às vezes nem sabe, né? Então você nem tinha necessitado dessa solução, mas quando ela foi te mostrada ali, você, nossa, como eu preciso disso, quero aderir a esse serviço. Então o instalador, o integrador, ele precisa ter um pouco dessa percepção. E tem uma vantagem que a gente às vezes já está no cliente, né? Exatamente. Então fazer uma venda a mais, o upselling, né? Eu já fui lá instalar uma câmera, mas eu vi que ele precisa de alarme, que ele precisa de energia solar, que ele precisa de uma tela para exibir aquelas imagens, né? E olha que é difícil um produto que a Intelbras não tem, né? Então tem oportunidade pra caramba aí. Essa é uma facilidade, sem dúvida. Né? Essa questão do simples, né, e do fácil, tem tudo a ver com relacionamento, assim, né? Então, a gente fala de fazer uma comunicação clara para conhecer o teu público e tal, mas nada melhor do que o relacionamento, né? Então, se tu tá ali frente a frente com o teu cliente, tu entender o jeito dele, o que ele precisa, tu já está pronto para fazer uma instalação melhor e maior, né? Eu tenho certeza que você conhece o teu público, o teu cliente, melhor do que a gente que trabalha em agência e melhor que o marketing da Intelbras. Eu acho que a agência e o marketing, eles ajudam, na verdade, a impulsionar esse movimento. Mas você que está na ponta, vendendo e se conectando com ele, conversando com ele, a probabilidade de você ter todo esse entendimento dele é muito maior que a nossa. Sem dúvida, com certeza. Eu vim de campo como instalador e você que nos assiste vai dizer se isso acontece ou não, né? Eu fui atender um cliente por uma demanda simples, às vezes ele precisava consertar o interfone dele, ajustar a posição de uma câmera, mas eu ganhei aquele cliente, eu atendi bem e ele passou a fazer tudo ali comigo, né? Então, às vezes o cliente evolui, ele tem outros negócios, não é só a residência que eu fui atender, ele é dono de uma empresa, de um supermercado, e ele acaba levando o meu serviço para aquela outra área de atuação. Isso acontece muito, né? Então... É legal que tu está falando isso, Lucas. Desculpa até te cortar, mas me deu um insight aqui. A gente falou de primeiro conhecer o público, né? Então, conhecer o público para se comunicar, como ele quer ser abordado, né? E o segundo ponto, eu acho que é conhecer a carteira, né? Então, assim, quando a gente fala em, poxa, eu tenho aqui uma carteira de possibilidades para instalar ou uma carteira de já
clientes meus, né? Consolidados. Né? Eu acho que são duas formas de tu falar com eles, né? Duas formas de se comunicar com essa tua carteira que tu tem ali de potenciais. E o que é a carteira? Pega os telefones no WhatsApp, anota num caderninho e fala, com esse daqui eu vou ver se ele, além da câmera, ele quer um alarme. Esse daqui não conhece ninguém, esse daqui eu vou ver, então, como começar, né? Que é o teu potencial ali. Então, eu acho que fazer esse dever de casa numa folha, né? Estou indo para uma folha de papel, eu sei que dá para fazer no celular em N lugares, mas é que eu estou tentando ser um pouco clara e didática aqui para ver como é que cada um faz melhor essa sua gestão dessa sua carteira, né? Eu acho que esse é um segundo ponto, né? Eu acho que isso que a Ju está falando, Lucas, primeiro que é muito legal essa história, quando a gente vê histórias assim, né, de pessoas que começaram num lugar e já estão em outro, e no final das contas eu tenho certeza que você vendeu muito mais produtos aí para esse cliente que você comentou aqui com a gente, mas eu acho que o que a Ju está trazendo é uma estratégia que a gente usa muito em marketing e comunicação, que é relacionamento. Depois que você conhece esse cliente, você conhece quais são os produtos que ele está comprando, quais são os potenciais de produto que ele ainda pode comprar. Né? E aí sim a gente conectar quais são os canais de comunicação ou as peças de comunicação que a gente vai mandar para ele. Né? Então, acho que é uma mistura. Então, a gente já falou aqui, conhecer bem o público. O segundo ponto aqui, você começar a fazer esse relacionamento com o público. Né? Quem é que não foi abordado por algum vendedor aí na Black Friday e não tinha a menor intenção de comprar alguma coisa e de repente se viu comprando, mandando os dados do cartão, né, e efetivando alguma transação. Então, acho que aqui, esse ponto número 2, que a Ju trouxe aqui muito bem, relacionamento é fundamental para que a gente consiga expandir o negócio. E o relacionamento não é só importante para vender, mas ao mesmo tempo para agregar mais conhecimento sobre o próprio cliente. Né? Então, ele vai retroalimentando também o item 1. Boa. Então eu preciso ter minha apresentação bem definida, né? Eu preciso saber me comunicar bem e estar presente ali no dia a dia do cliente, né? E acho que uma ferramenta muito útil para isso hoje é utilizar redes sociais, né? A gente está presente não só fisicamente numa instalação ou numa manutenção, mas comunicando, presente na rede social, tudo bem organizado, apresentável. Como é que vocês veem essa ferramenta para o nosso público que hoje trabalha com segurança e com outros segmentos também da Intelbras? Eu acho que a gente né, a gente tem nosso canal, o Sou Parceiro, né, que ajuda bastante nesse material, nesse conteúdo, né? Mas também acho que o WhatsApp é uma ferramenta muito importante, muito ágil, né? A gente sabe que hoje o tempo é a nossa grande moeda aí não de troca, mas a nossa grande moeda, né? Se eu tenho tempo, eu faço mais coisas. Se eu não tenho tanto tempo, como é que alguém me ajuda nesse dia a dia corrido a eu ter um insight ou um insumo ali na hora, né? Então, eu, de novo, vejo que os nossos parceiros, né, podem se apropriar muito desses conteúdos que a gente já tem via WhatsApp também. Né? A rede social, claro, né, ela é importante e está ali para pegar e puxar esse conteúdo, mas é ali na agilidade do dia a dia que funciona, né? Tem razão. Eu acho que a rede social, para quem trabalha em comunicação e para quem trabalha com marca especialmente, ele é um meio fundamental. Porque você está conversando com o cliente e, ao mesmo tempo, você está esclarecendo uma série de dúvidas para ele. Né? Porque nós somos consumidores também. A gente não pode esquecer que, independente da nossa especialidade no marketing, a gente também vai, em vários momentos, senta na cadeira de consumidor e está com dúvida de comprar. Qual câmera comprar? Né? Qual é a melhor fechadura eletrônica para comprar? Então, a rede social ela acaba servindo também como uma rede de apoio. Né? Então, deixo aqui, Juliana, a gente está fazendo aqui já um caderninho de dicas, né? Você viu, né? Tô notando. Terceiro ponto, eu acho que é a gente conhecer quais são os canais de comunicação que a própria Intelbras já tem e a gente vai deixar à disposição, né, de você que está precisando vender mais. Né? Revenda, distribuidor, consumidor final, quer conhecer um pouco mais sobre aquele produto. Porque também é muito difícil decorar os 715.937 mil produtos que a Intelbras tem hoje, né? Porque amanhã está lançando outros. Exato. Mas fazendo a brincadeira aqui, eu acho que facilita também para a sua equipe, não só para você, mas também para a sua equipe, de conhecer todo esse portfólio da Intelbras. E aí, ao mesmo tempo, transmitir isso nas redes, em todos os canais que a gente tem hoje à disposição. Então, assim, que ferramentas será que a gente poderia utilizar, né? O nosso time que acompanha esse nosso podcast, que ferramentas ele teria assim, à disposição da Intelbras para poder utilizar para aprimorar a sua comunicação com o cliente? O que vocês recordam, assim, que
Eu acho que essa eu vou deixar com a Juliana, porque eu tenho certeza que ela tem um monte de dicas muito legais, várias coisas que já estão prontas, organizadas pelo time de marketing, e isso ajuda muito. Ninguém conhece. Não é o caso de todos os meus clientes lá na Greens, às vezes eu tenho que ajudar nessa parte, mas acho que a Ju tem, ela e o time de marketing tem vários canais interessantes, né, Ju? É verdade, assim, não, né, Fábio? Obrigada, mas não sei tudo, né? Eu acho que o time ajuda bastante, mas eu acho que a gente tem um asset super diferente aqui na Intelbras, que é o nosso ITEC, né? A nossa área de treinamento, ela é campeã, né? Incrível, e ela dá muita ferramenta para a gente ajudar essa ponta a ter bastante informação lá, né? Então, talvez seja o nosso quarto item aqui do caderninho que a gente está falando, né? Conhecer o seu público, né? O seu cliente, a pessoa que você está falando, falar com ela de uma forma correta, seja por rede social, seja por WhatsApp. Não ter bastante ferramenta, ter bastante conhecimento, né, dos produtos internos que a gente tem, e através do ITEC ter isso bem claro em como nos treinamentos que a gente dá, em como levar isso para a ponta, né, para fora, né? Pô, Juliana. Com certeza, porque na verdade esse ponto de treinamento, né, eu tô puxando a sardinha aqui para a Intelbras, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitas marcas aí na minha carreira ao longo desses 20 anos. Mas aqui eu acho que é um asset que a gente precisa valorizar. Então você que está na ponta, né, fazendo a revenda, fazendo a distribuição, esse suporte que a Intelbras presta, né, de atendimento e ao mesmo tempo de conhecimento dos produtos, ele não é uma coisa usual. Né? Então pode parecer que é uma coisa, não, todo mundo faz. Não, tem pouquíssimas empresas que fazem. Então a gente precisa valorizar isso. E você que está na ponta, aí, especialmente a equipe de distribuição e revenda, precisa aproveitar desse asset, porque é uma coisa realmente muito importante para você, não só para você, mas para sua equipe também, para conhecer mais os produtos e aproveitar para vender mais. Né? É verdade, pessoal. Então, você que já conhece os cursos ITEC, os treinamentos, né? A gente tem a Academia do Vendedor. Perfeito. Então, quem trabalha ali na distribuição, no balcão, ele deve conhecer de cabo a rabo cada curso ali, porque ele é um pouco menos focado em linguajar técnico, né? E muito mais em conhecer o produto para poder vender. O que ele faz, o que ele atende, que dor ele vai sanar, foi o começo da nossa conversa. Então eu acho excelente a Academia do Vendedor, os vídeos que tem ali, os cursos são rápidos, porque eu não tenho muito tempo, né, que eu não estou na atividade de vendas, mas que cumprem o objetivo. Então, por que não eu que sou instalador, né, costumo navegar no mar técnico ali, mas tirar um tempo para conhecer a Academia do Vendedor, para saber vender um produto que eu já sei instalar, mas não sei vender. Então talvez acho que o maior ouro seria navegar bem nos dois setores, né, não só ser o melhor instalador se ninguém te chama para instalar o produto. Né? É isso aí. Uma pergunta, pessoas de fora também dessa rede, vocês podem fazer os cursos? Claro, claro. É só se inscrever, criar até um CPF, você pode se especializar. Olha aí que bacana. Então se inscreve lá no nosso curso, né, cursos.intelbras.com.br, faça seu cadastro ali, sai até um certificado para você moldurar, fica bem bonito lá na sua... Até o cliente ver credibilidade em você, né? Com certeza. Exatamente. E também temos os grupos do WhatsApp, né? A gente tem agora 3 grupos, um focados em revenda e distribuição, um focado em integradores e outros focado ali nos instaladores, né? Então eu posso estar nos 3 grupos, não tem problema, né? Mas se eu sou um nicho específico ali, é bom que eu conheça bem, esteja em dia com aquele grupo. Eu acho que é uma ferramenta que ajuda bastante. E outra que eu vou deixar aqui embaixo, o link, é a do Dropbox, né? A gente tem um Dropbox com a comunicação, né? Então acho que para fazer uma ação, para poder divulgar um produto, eu não preciso mais ficar... Tá tudo ali. Tem vários materiais, eu vou dar dica para vocês, porque a gente ajuda a preparar alguns desses materiais. Então tem materiais, tem exemplos de ação, tem coisas que já ajudam, já estão mais ou menos pré-formatadas, né, Ju? E isso ajuda muito, porque a gente sabe também os desafios, né, da ponta. E aí, Lucas, você que estava lá até pouco tempo atrás, sabe que é muito difícil ter tempo para cuidar de tudo. Não né? dá Além ser... de fazer um negócio, instalar, etc., tem que fazer o marketing. Tem que ser bom no Photoshop, edição de vídeo, não dá. Não, isso deixa que a gente ajuda, essa né? parte, Mas tá ali pronto. O marketing está aqui para ajudar. Legal. Né? Então, acho que é um pouco desse trabalho que a gente procura fazer juntos para ajudar todo mundo aqui nessa jornada. E eu acho que uma coisa importante que era bom a gente comentar aqui, reforçar, né? A gente está sempre à disposição, né? De todos os nossos parceiros, né? De toda a cadeia ali, né? Distribuidor, revendedor, instalador. Então tragam para nós, né? Via o seu contato comercial ou o seu contato no marketing, talvez tenha, né? Ou na área de relacionamento. Tragam para cá a necessidade que a gente ajuda também. Porque o importante é resolver a dor do nosso cliente. Sem dúvida. Né? Eu vou pegar um outro gancho, que é um outro tema que a gente debate bastante, eu converso bastante com a Juliana também, que é a customização. Legal. A customização é o quê? É você
quando eu vou conectar com o primeiro ponto lá, conhecer o cliente. Mas é você também conhecer a região. Conhecer quais são as oportunidades que existem na região com aqueles clientes, né? Pode ser que tenha alguma situação, algum evento, alguma data muito especial na tua cidade e você pode aproveitar isso para conectar com os produtos de Intelbras, né? Os produtos aqui de segurança e, ao mesmo tempo, ajudar a vender mais, né? Você vai relembrar o consumidor de uma necessidade que talvez ele tenha, por acaso, esquecido. Né? Então, essa customização ela é fundamental. E essa customização começa com você que está aí na ponta, né, ajudando a vender, e depois vem para a gente aqui no marketing, para que a gente possa fazer essa customização com o nosso cliente na ponta, no cliente final. Né? Então, acho que é importante a gente ter esse ponto. E também a questão do Brasil, dica, né, Fábio? Assim, a gente sabe que cada região do país é diferente, né? Então, essa customização também encaixa muito nessa regionalização, né? Entendi. E nesse cuidado que a gente tem que ter com cada cantinho do país. Com cada cliente que está, né, no sul de um jeito, no nordeste de outro jeito, né? No sudeste de outro e por aí vai. Então, também acho que isso é importante não esquecer, né, de que o nosso cliente ele é diferente, né, e a gente tem que cuidar dele do jeito que ele quer ser cuidado, que tem a ver com o que a gente está falando lá no começo da conversa. Como é que eu vou me comunicar com esse cara, de que forma que ele quer me ouvir? E aí eu vou ter que conhecer ele, conhecer minha carteira e falar com ele do jeito que ele quer. É numa ligação, é num WhatsApp, é numa mensagem, é num convite para algum lugar... Enfim, aí a gente vai ter que ir juntos e descobrindo esse universo, né? Ou seja, apesar de eu ouvir falar muito sobre um funil de vendas, né, que eu imagino que eu preciso alcançar um monte de gente, eu preciso entregar uma experiência personalizada para ele na ponta, né? Quando vai afunilando ali, literalmente, né, eu preciso entender a dor dele e oferecer o que ele está precisando. E aí entra esses fatores que às vezes a gente não leva em conta, né, da região, até o horário que o cara compra aquele produto. Dúvida. Às vezes ele é um consumidor do e-commerce, né, que está mais ali de noite, madrugada, consumindo um anúncio digital, ou às vezes não, ele é aquele cara que vê a mídia na rua ali, né, e compra porque viu o anúncio assim. Então é bom estar presente de todas as formas, né, se eu puder, para atingir esse público, né. E Lucas, me lembrou agora um exemplo, né, eu trabalhei com o lançamento da Netflix no Brasil, na agência de propaganda que eu trabalhei, e na época que eu trabalhei com eles, já faz um tempinho, a gente tinha um nível de customização da homepage em mais de 300 micro personalizações de cada homepage. Então a minha homepage é diferente da sua. E essa customização ela ia desde a capa do filme, o trecho do filme que ia ser mostrado, o horário daquele filme. Então assim, é de manhã, a probabilidade de maratonar de manhã, né? Infelizmente para a maior parte dos brasileiros é menor, né? A gente não tem essa possibilidade toda, a não ser quando a gente está de férias. Então, ela tem o algoritmo dela joga a favor dessa personalização, dessa customização, de acordo com o perfil, né, daquele usuário. Só que esse exemplo, ele não é um exemplo apenas digital, né? Então, é olhar um pouquinho isso que a Ju trouxe, que é como é que a gente usa todo esse regionalismo, como é que a gente usa esses aprendizados que você vai ter desse cliente, né, de você que está lá na ponta, né, aprendendo quais são os hábitos desse consumidor. Né? Então, você já sabe mais ou menos o tempo certo de mandar mensagem para ele, a hora certa de ligar, qual é o melhor momento de vender o produto. Né? Então, acho que essa soma de fatores ajuda muito na construção. Uma outra coisa que eu me lembrei também aqui, e a gente conversou antes, Ju, que também depende do momento da empresa. Né? E você sabe que hoje é muito mais fácil vender Intelbras do que vender um concorrente. Por quê? Porque a marca da Intelbras está sendo comunicada. Ela já tem um conhecimento muito grande. Então as pessoas já conhecem. Você não precisa explicar de onde veio a Intelbras, por que a Intelbras é melhor, que ela é líder, etc. Então isso, para quem trabalha em comunicação, no meu caso aqui com agência, é muito mais fácil você trabalhar numa marca que já tem esse conhecimento, né, Ju? Eu acho que tem uma coisa que tu está falando, tô me lembrando de várias aqui, né, que a gente vai tendo insights aqui. Por trás de toda essa inteligência artificial, essa ciência de dados que a gente fala, essas coisas incríveis, né, que a gente está vendo acontecer numa velocidade estratosférica aí, a gente tem que fazer o básico bem feito, né? E o básico bem feito é isso, é eu conhecer o cara que eu tô falando, eu conhecer o meu cliente, eu entender o que ele quer, como que ele prefere, como que ele não prefere, porque toda essa outra parte de ir no marketing digital, fazer uma baita de uma campanha, fazer uma ação pela uma rede social A, B ou C, a gente faz aqui, desde que a gente cuida, né, e acessem a gente para cuidar, né, mas eu acho que esse ponto do cuidado, do regionalismo e do entender a tua carteira, o teu cliente, isso está na ponta. Legal. Isso é o nosso parceiro que tem que fazer
E tem alguns cuidados, Juliana, que a gente toma com a comunicação, né? Então, cada marca, às vezes, tem a forma como ela se comunica. Umas são mais informais, outras são mais formais. A gente que consome, né? Consome ali, por exemplo, do Instagram, do YouTube, da rede social e da comunicação em geral, no site, na homepage da Intelbras, a gente utiliza ali, consome e às vezes não repara, né? Mas você que está bem por dentro da coisa, como ela funciona, traz pra gente, assim, como é que os cuidados que a gente toma com a comunicação para que o nosso integrador que se baseie em nós, que muitas vezes utiliza a nossa cor e a nossa forma de comunicar, possa levar isso em conta na hora de fazer o anúncio dele e a prospecção dele. Como é que que cuidados a gente toma, como é que a gente comunica a nossa marca para que o integrador possa se inspirar nisso aí? Como é que você traz pra nós? A gente começou falando do nosso principal asset ali também, né? O nosso principal jeitão de ser, jeito de ser, que é o próximo, né? Então é um tom de voz simples, né? É o jeito humano, é o cuidado, enfim, é o tratar cada um de um jeito legal, bacana e enfim, humilde, né? Eu acho que a humildade tem muito a ver com ouvir, né? Ouvir o outro, Sim. ouvir o que ele precisa, como é que eu posso ajudar, né? Então esse é o nosso principal, um dos principais atributos que a gente tem aí de marca, né? Então eu não preciso ter uma super produção para comunicar com o meu público. Não, e tem um guia, né? Vocês prepararam um guia que é super organizado, que ajuda, né? Como é que você encaixa o material, como é que você encaixa o texto, como é que você encaixa a foto. Perfeito. É o melhor lugar para colocar o CTA, que é um termo bem técnico, chama Call to Action. Na verdade, é nada mais do que clique aqui, e compre ou acesse, compre aqui. Então, esse guia ajuda muito também para quem está começando ou que tem uma estrutura menor, né, ou que não tem tanta aptidão, ter né, um padrão, com né? isso, porque ninguém nasceu sabendo, né? A Juliana está tocando isso bastante, que é a simplicidade, né? Eu acho que o importante dessa ação, desse relacionamento é começar. Porque normalmente, e a gente trabalha com bastante cliente, fala bastante com pessoas do mercado, né? As pessoas estão na expectativa, não, quando eu tiver o robô da inteligência artificial operando 730 milhões de algoritmos juntos ao mesmo tempo, aí eu vou começar a fazer. Não, começa. Né? Começa a fazer, como a Juliana mesmo disse, com a caderneta, depois isso vai evoluir para um Excel, depois isso vai evoluir para um outro modelo mais automatizado, mas aqui a essência está construída ali. Né? Tem um dado da Gartner, que é um instituto que faz pesquisas, né, no mundo inteiro, estuda o comportamento de consumidores, faz relações entre investimento faturamento da empresa versus investimento em marketing. E um dado que eu me lembrei agora, que é bastante relevante, você vai lembrar na época de telecom, quanto custa conquistar um cliente? Que legal. 7 vezes mais do que manter. Então, assim, é muito melhor você colocar sua energia em cultivar um relacionamento com aquele cliente, porque custa 7 vezes mais trazer um novo. Então, é muito importante cuidar realmente do relacionamento. Não é só porque a gente está dando a dica aqui, né, Ju? 1, 2, 3, 4, 5, esses pontos, mas é realmente olhar o mercado. Né? Para trazer um cliente novo, custa muito mais caro. Porque se ele tiver uma experiência negativa... É muito mais difícil puxar ele de volta, né? Exatamente. A gente falou de funil uma hora ali, né? Lá nas reuniões que a gente tem, nos debates que a gente tem, a gente fala muito disso também. Eu ouço falar. Hã? Eu ouço falar. Mas isso aí nada mais é do que como é que eu faço o cara me conhecer, como é que eu faço ele me conhecer bem, como é que eu faço ele me querer, né? Querer comprar de mim, e como é que eu faço ele me fidelizar e ficar comigo depois, né? Em compra recorrente ali. E a base da base é a humildade, o jeito simples de ser e o relacionamento. E é isso. Que a Intelbras já tem, né? Que a gente já tem. Então, acho que é provocar cada vez mais isso e tá ali. E cada um tem um jeito diferente, a customização entra ali. Eu falo com o Lucas diferente do jeito que eu falo com o Fábio. Eu convido ele para alguma coisa diferente do jeito que eu convido o outro. Então, é a gente conhecer, tá tudo ali. É o conhecer bem as pessoas com quem a gente trata para saber que produtos que eles querem. E quais eles querem cada vez mais, e qual dor que eu resolvo. E é isso. Sobre isso. Eu tenho reparado que o Instagram, por exemplo, eu sou parceiro, né? Os conteúdos humanizados, mais simples, que conversam mesmo com quem está do outro lado da tela, são os que mais impactam, mais têm alcance. São os que mais engajam. Então a gente está com essa pegada mesmo de estar bem próximo. Por isso o feedback que a gente recebe de vocês é tão importante, né? Então, com certeza. Explorem aí a aba de comentários aqui embaixo, né? Tragam para nós o feedback aí de campo, que vale ouro. Vocês não têm ideia, né? Como vale ouro essa experiência de quem está lá na ponta usando. Puxa, se o produto fizesse isso, seria melhor. Então a gente já se adequa, né? E estamos sempre trazendo
melhor da inovação, mas é colaborativo sem esse dúvida. processo. Né? Trabalha 4, 5, 6, 7, 8 mãos aí, né? E quem está na rua que sabe das coisas. Sim. Mas o desafio é o seguinte, ó, se você fosse uma empresa de segurança, por onde você começaria? Eu começaria pelo marketing. Sem a menor dúvida. Eu imaginei. Eu também, não tenho dúvida nenhuma que é o marketing. Porque se você começar pelo marketing, você já vai colocar o foco do negócio no cliente. Isso aí. Né? Então, eu acho que aqui a gente poderia ter um viés se a gente não tivesse um bom produto. Uhum. Aí a gente ia ter que contar uma baita história no marketing para explicar para o consumidor, compensar se o produto é uma porcaria, transformar. Aqui nesse caso, eu não tenho dúvida que eu começaria pelo marketing. Né? E eu acho que tem uma coisa que a gente aprendeu também nos últimos tempos, e eu acho que faz muita diferença, independente do tamanho do negócio, se ele é pequeno, médio ou grande, e engraçado que até as grandes companhias às vezes pecam um pouquinho nisso, é você determinar objetivos e metas. Então eu acho que qualquer ação que você venha desdobrar em marketing, em comunicação, e até mesmo na parte de vendas, né, é muito importante a gente traçar os objetivos, colocar metas e acompanhar esses objetivos, né, Ju? Eu acho que tem que ter um jogo combinado que talvez às vezes a gente na correria não faça, assim, né, entre a área comercial, a área de produto, lógico, né, e a área de marketing ou o tino de marketing que cada um tem. Esse jogo combinado, meu objetivo qual é? O meu objetivo é isso, eu quero vender mais, eu quero instalar outro produto, eu quero voltar lá, eu quero que ele me considere toda a vida que ele precisar de alguma coisa de tecnologia e inovação. Então, é isso que a gente precisa amarrar, ter combinado antes, para daí depois saber se eu vendi legal, se eu não vendi legal e como é que eu faço para vender mais ali, né? Então, Fábio, Juliana, eu gostei muito dessa nossa conversa, confesso que eu anotei os pontos, mas você poderia relembrar para a gente quais são os pontos da nossa cartilha aí de como vender melhor? Ô, Fábio, antes de relembrar os pontos, a gente não pode esquecer da Uni. A gente tem aqui a Uni, a Universidade da Intelbras, que dá esses muitos insumos incríveis para todos nossos parceiros de como aprender várias coisas. Eu falei, gente, vocês estão perdendo tempo. Uma delas é marketing. A gente tem uma cadeira de marketing lá, onde a gente dá várias dicas comerciais, de benefícios, um speech bacana, uma coisa mais leve de como chegar, não ficar falando tanto só do techniquez, que nem a gente comenta aqui dentro. Sim. Mas tem um monte de coisa legal para vocês olharem lá também. Então, acho que faz sentido a gente relembrar disso aqui. Nossa Universidade Corporativa, pessoal. Vai lá que venha, né? Vem aqui na fábrica fazer esse treinamento, conhecer o nosso espaço e saber vender melhor, né? É focado nisso, é bem legal esse treinamento. Olha, eu falei aqui ao longo da conversa sobre isso. Né? A Intelbras é uma das poucas empresas que realmente está focada nesse desenvolvimento de todos esses aprendizados que a gente precisa disseminar. Né? Então, não são todas as empresas que têm essa academia, como vocês chamam aqui, né? Essa universidade. Nossa universidade. E é muito legal, acho que vocês que estão participando aqui com a gente precisam aproveitar. E sobre a cartilha, eu vou deixar o meu número do Pix aqui embaixo. Só para relembrar os pontos que a gente trouxe aqui, obviamente que foi muito rápido, né? A gente não teve tempo de debater com profundidade, mas o primeiro deles é a gente entender o consumidor, né? Entender o cliente, quais são as dores que ele tem, qual é o melhor horário para a gente se relacionar, quais são os produtos que a gente pode vender para ele. O segundo é relacionamento. Então, entender, depois que a gente já começa a entender esse cliente, como é que a gente se relaciona, né? E como é que a gente continua esse ciclo vitorioso de venda. Né? O terceiro ponto é a gente falar dos canais, então é olhar todas as possibilidades que a gente tem, né? Tanto em redes sociais quanto em WhatsApp, enfim, outras possibilidades. E aí entram os materiais, né, que a gente vem preparando em conjunto com o time de marketing da Intelbras, a gente da Greens, que disponibiliza para vocês, então já tem vários materiais prontos, vários exemplos de ações prontas para facilitar a vida e, obviamente, deixar vocês focados em outras questões do negócio. Né? E o quarto ponto é a gente olhar toda essa rodada de treinamentos. Né? A Ju já trouxe aqui essa jornada, né, e várias possibilidades que vocês já têm, então é olhar isso com carinho, porque é não só o ponto de vista de aprender marketing, aprender vendas também, mas ao mesmo tempo aprender do produto. Porque se você tiver conhecimento profundo do produto, com certeza absoluta, você vai conectar mais com o seu cliente e vai ajudar ele a vender mais. Né? Se você está na revenda, está na distribuição, né, a tua equipe também vai ter mais segurança de fazer essa venda. E aí o quinto ponto, que a gente acha importante, acho que principalmente hoje em dia com a jornada digital, né, Ju, é ter objetivo e ter meta. E acompanhar esse ciclo.
né, de objetivo e de ter meta. E é engraçado, né? Só para finalizar aqui, a gente falou um pouquinho de quanto custa trazer um cliente, né? Mas eu acho que é importante lembrar também que um cliente satisfeito, ele indica para outro, né? Quando um cliente está satisfeito, ele indica para 3. Quando um cliente está insatisfeito, ele indica de 7 a 10 para pessoas não fazerem negócio com aquele Ele reclama para todo mundo. Então, e vocês sabem que acontece isso no dia a dia, claro, né? Acontece quando você vai num lugar ruim, você fala assim, não vá nesse lugar. Né? Quando você vai num lugar bom, você fala com menos frequência. E isso acontece em marketing com muita frequência, né? Eu sei que a gente já está esgotando o tempo, mas eu queria dar um exemplo bem simples, assim, de todos esses 5 pontos que a gente deu, né? Não de novo, eu acho que eu falei um pouquinho lá no começo e eu queria reforçar aqui. Não é uma estratégia de inteligência artificial, com os algoritmos, com o chat GPT, com todos esses nomes lindos e maravilhosos que o marketing fez, que são sensacionais, a gente vai trabalhar nisso também, mas eu acho que aqui, né, para o nosso público, principalmente até pensando no nosso instalador, no nosso parceiro lá da ponta, né? Pega um caderno, pega uma caneta, escreve quem da tua carteira é um potencial, quem já é teu cliente e trabalha diferente esses caras, né? O cara que é o teu potencial, tu vai falar com uma abordagem, tu vai conhecer o produto, tu vai oferecer o básico, tu vai entender a dor dele e compreender ele. O cara que já é teu cliente, tu já conhece ele, tu já sabe que ele tem uma câmera, um alarme, enfim, um roteador, alguma outra coisa. Esse cara aqui, tu vai falar de outra forma. E aí depois disso, tu vai descobrindo as ferramentas que a gente tem, parceria, inclusive escrevam aqui no chat aqui do YouTube, ou no nosso @souparceiro, que a gente ajuda a responder também, e busquem esses materiais que a gente tem, né, e se atualizem, e aí vão trabalhando esse relacionamento depois para fidelizar o cara e vender cada vez mais. E ponham meta, eu acho que é importante colocar, tanto nesse cara aqui que é o teu potencial, quanto nesse que já é o teu cliente, coloca assim, não, esse cara aqui eu vou fechar 3 metas esse mês, tá, 3 do quê? Sei lá, câmera. Esse aqui eu vou aumentar mais 100, 200 mil reais a minha venda nesse cara aqui. E aí tu vai te desafiando e aí tu vai cumprindo os teus objetivos. Então, não é as campanhas mirabolantes que a gente faz, incríveis, que são sensacionais, vão continuar, mas é fazer o básico bem feito e é assim. E é isso. Deixa essa parte com a Juliana, que ela faz. Eu faço. Legal, pessoal. Mas acho que tem um ponto. A meta, ela é importante não só para determinar e se desafiar, etc., mas para você acompanhar. Para você acompanhar se está dando certo, e se está dando certo, o que foi bacana, se está dando errado, o que precisa ser corrigido, né, Ju? Então, acho que se eu puder dar uma dica aqui, né, olhando o marketing, olhando a comunicação, olhando essa relação que a gente vem construindo com vocês, né, tanto revenda quanto equipe de distribuidores, consumidores finais, usem do ecossistema da Intelbras. A Intelbras já disponibiliza bastante coisa interessante para vocês. Não são todas as empresas que fazem isso. Né? E aí, deixem as informações aqui, deixem as dúvidas, né? Deixem aqui sugestões para que a gente possa usar essas sugestões. Eu, com a Juliana e com o time de marketing, a gente vai trabalhar para resolver esses problemas aqui, ajudar vocês a resolver cada vez melhor e trazer mais oportunidade para todo mundo aí. Exatamente. Então, Juliana, Fábio, agradeço muito essa rica conversa que a gente teve e acho que ficaram várias dicas e insights para o nosso público, né? Então é isso, pessoal. Continue utilizando de uma boa instalação, essa é a sua melhor promoção, né? Continue zelando por isso, mas sem deixar de explorar essas outras informações que a gente extraiu aqui direto da fonte, né? Direto de quem cuida do nosso marketing, de quem nos comunica. Isso pode mudar aí o seu dia a dia para comunicar o bom trabalho que eu tenho certeza que você faz aí na ponta, né? Já está capacitado, já conhece profundamente do produto e o cliente sente a propriedade quando a pessoa conhece do que ela está falando, do que ela está vendendo, né? E se a gente aplicar essas dicas aqui, vai ser sucesso, tá bom? Então, Fábio, Juliana, Lucas, obrigado muito a você, obrigado. Que eu espero a gente tenha contribuído um pouquinho para a turma. Obrigado, Fábio, pela presença. Eu que agradeço, gente. Estou muito feliz de participar com vocês. Ju, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Obrigado, Lucas. Parabéns pelo formato incrível. Obrigado. Espero que a gente possa fazer esse marketing, ajudar a vender cada vez mais. Isso aí. Legal. Então, pessoal, como vocês viram, aqui é colaborativo. Não deixa de colocar aqui nos comentários o que você achou desse nosso podcast, que dicas você gostaria de ver e assuntos para o nosso próxima pauta, nosso próximo podcast. A gente atacar aí o que vai impactar você aí na ponta, que a gente prepara com muito carinho, porque você realmente merece. Então, obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, por estar à mesa aqui com a gente até o momento. Dúvida. E deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem se interessar. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente.